a graça do Espírito Santo esteja aí renovando a vida de cada um dos irmãos, cada um que acompanha esse nosso programa de educação cristã continuada, que é uma das atividades que vão finalizar esse ano de 2021 de uma forma mais expressiva na congregação do Amapá, do Ministério Parada de Lucas, e vai, acredito eu, perdurar aí tanto de tempo quanto for possível, além dos limites da denominação, da congregação, da igreja local. Essas duas atividades são as atividades com as quais a gente vai finalizar, o planejamento desse ano na igreja local. E está funcionando paralelamente, conforme a gente já viu em outras postagens, com os períodos de oração que nós temos tirado, em agrupamentos de 7 quartas-feiras para cada propósito. Então, a cada 2 propósitos, a gente vira uma edição do programa de educação cristã para que esses momentos de oração e os estudos desses domingos alternados, eles estejam em sintonia. Então, a gente já passou aí pelas 6 jornadas de oração com propósitos específicos, onde cada 2 dessas 6 estiveram alinhadas com uma edição do programa de educação cristã, que já teve 2 edições e agora está na sua 3ª. Tá? As 2 primeiras jornadas de oração tiveram como temas de reflexão e de oração a santificação e também o renovo, revestimento e capacitação. Estiveram essas 2 campanhas, essas 2 jornadas, período de oração, esses 2 temas alinhados à primeira edição do programa de educação cristã, que foi o Ministério da Reconciliação, dando fim ao mistério da iniquidade. E depois nós tivemos mais outras 2 propósitos de oração com 2 temas, que foi testemunho e crescimento, discipulado e desenvolvimento, onde nós vinculamos esses 2 propósitos de oração e de reflexão com a 2ª edição do programa de educação cristã, que teve por conteúdo o estudo da epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, e o tema foi esse: Filipenses, uma comunidade cristã exemplar. Depois nós tivemos mais as 2 últimas jornadas de oração, onde nós trabalhamos a cura plena e finalizamos na última quarta-feira com o avivamento. Tá? E esses 2 propósitos de oração, 2 temas, eles estiveram e continuam ainda alinhados com essa 3ª e última edição do programa de educação cristã que nós estamos estudando, que é o Evangelho de Cristo, a mensagem do amor divino para a alma do ser humano. E nessa última edição, nós já ministramos 3 lições, onde nós falamos sobre o Evangelho de Cristo. É uma lição introdutória e nela nós falamos sobre a redenção e a reconciliação. Na 2ª lição, nós falamos sobre o nascer de novo, que com a institucionalização da igreja passou a ser simbolizado, não só simbolizado, mas validado e em um formato de rito ou de ritual, de liturgia, como o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E nós enfatizamos o verdadeiro sentido do novo nascimento e a simbologia, a arquetipia do novo nascimento simbolizada no nascer da água e nascer do Espírito. Tá? O nascer da água, que tem um significado, e o nascer do Espírito, ou o batismo com o Espírito Santo e com fogo, de Mateus 3:11. Isso bem explicado. Se você ainda não
acompanhou, né, não acompanhou a primeira e a segunda lição, eu sugiro que dê uma olhada na playlist e confira lá na íntegra essas duas lições. E depois dessas duas lições nós falamos na terceira lição sobre a comunhão da fé. Essa comunhão da fé que era um hábito, né, um estilo de vida dos primeiros cristãos, aqueles primeiros que andaram com os 12 apóstolos que estiveram com Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Essa comunhão da fé, o que ela era e o que ela virou depois com a institucionalização da igreja. Passou a funcionar essa comunhão da fé como uma ritualística do templo, com Constantino e a romanização do corpo de Cristo, dando esse formato de eclésia ou igreja. E aí se definiram dias e liturgias para esses momentos de comunhão da fé, tendo como ponto máximo uma simbologia também, um ato simbólico que acabou tomando um formato litúrgico, até mesmo de validação da comunhão da fé, que virou uma santa ceia, né? Inicialmente como um momento de eucaristia e depois com o desenvolvimento do protestantismo e todas as suas variações virou a Santa Ceia. E a gente também falou nessa lição 3 o sentido da comunhão da fé, e tanto na hora em que Jesus se reúne com os 12 para fazer a transição das duas alianças, quanto na hora que Paulo adverte a comunidade de Corinto, a gente viu qual é o sentido verdadeiro da comunhão da fé e do partir do pão, né, da comunhão do corpo de Cristo, que não tem essencialmente a ver com esse ato litúrgico, com esse cerimonial ou ordenança que a igreja desde Roma vem cultivando, a igreja institucional, tanto com a Eucaristia quanto com a Santa Ceia. Tá? Se não acompanhou também, dá uma olhada lá na playlist, procura a lição 3 e acompanha ela na íntegra. E agora nós estamos aqui para poder falar da lição de número 4, que foi aplicada no último domingo, que teve lição. E nós falamos sobre o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo e a instituição chamada igreja. E nessa lição nós procuramos destacar, né, deixar bem distinto o que é o corpo de Cristo e como esse corpo de Cristo acabou virando uma instituição chamada igreja, e o quanto isso foi prejudicial, embora permitido por Deus, né, e não atrapalhe em nada a obra em que Jesus veio realizar na face da terra com a humanidade, o propósito de Deus, mas trouxe muitos prejuízos, mas era assim que devia ser, tudo faz parte de um grande processo. Nós estamos aqui apenas para poder destacar essa distinção entre o corpo de Cristo e essa instituição chamada igreja, para que cada um tenha a oportunidade de refletir sobre isso, e eu tenho a certeza de que a partir daí cada um vai ser naturalmente conduzido pelo Espírito de acordo com a iluminação do entendimento que cada um receber, tá ok? Então vamos fazer uma introdução. Logo após essa introdução nós faremos a abordagem de alguns pontos, né? O primeiro, a gente vai falar sobre a origem da palavra ou do termo corpo, que é usado aqui nessa expressão. Depois, na segunda parte, nós falaremos sobre essa aplicação do termo corpo ao conceito, né, ao princípio do corpo de Cristo, a figura do corpo de Cristo. Na terceira parte, nós vamos falar sobre um momento de transição, né, quando essa transição de relação do corpo de Cristo passou a virar uma liturgia de culto, né, na instituição religiosa chamada igreja, e como o propósito de Deus, na realidade, essa relação passou a ser uma relação de culto com o judaísmo, mas Jesus vem para restaurar essa comunhão como uma relação e não mais como uma liturgia, uma tradição religiosa. Tá? E aí a gente vai ver na quarta parte a institucionalização do corpo de Cristo, né? Virando aí uma igreja, uma instituição, deixando de ser um organismo e passando a ser uma organização, não que tenha deixado de ser um organismo, continua sendo um organismo, mas
visivelmente entre a sociedade, no meio da sociedade, tomou um formato organizacional intitulado como igreja. E aí, por último, a gente vai ver o custo-benefício, né? Os prós e os contras da institucionalização da igreja, tá ok? Então, fazendo aqui uma introdução, eu quero só enfatizar, né, que nesses últimos meses do ano de 2021, eu vou estar compartilhando o Evangelho de Cristo na congregação do Amapá e também nas minhas redes sociais. Eu vou fazer isso da forma simples e clara, como o Evangelho foi compartilhado por Jesus e pelos primeiros discípulos, destacando o poder constrangedor e transformador do amor divino, manifesto na graça, na misericórdia e no perdão. Essa é a única forma de se alcançar a alma do ser humano que se encontra refém de uma influência maligna e por isso sobrevive cansada, sobrecarregada e oprimida. Tá? Então esse é o nosso quarto assunto, o corpo de Cristo, e eu vou abordar ele para fazer uma distinção entre ele e o que virou a igreja, né, institucional. Para a gente começar, o importante aqui é a gente falar sobre a origem da palavra corpo, já que ela é usada, né, para simbolizar esses seguidores de Jesus, ou essas pessoas que através de Jesus passam a formar um grande grupo de pessoas que foram alcançadas pela obra de redenção, foram reconciliadas com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, na sua obra. Essas pessoas que passaram pela experiência do novo nascimento, que nasceram da água e do Espírito, essas pessoas que passaram a conviver e a desfrutar da comunhão da fé, né? Essa fé salvífica, essa fé na obra de redenção, essa fé na reconciliação com Deus, essa fé no encontro do sentido da vida a partir da mensagem poderosa do amor de Deus. Tá? E esse grupo passou a receber esse nome de corpo de Cristo, e é importante a gente entender essa figuração do corpo. Tá? Então, entendendo aqui, o termo corpo no latim vem de corpus ou horis corpo, que é um oposto da alma. Né? Enquanto o corpo ele é físico, a alma não é. Tá? Então aí está a diferença. O corpo inanimado, qualquer objeto material, qualquer matéria ou uma reunião de pessoas pode ser expresso com esse termo corpo. E existem pelo menos 26 possibilidades de aplicação dessa expressão corpo, sendo as três principais as seguintes. Primeira, a anatomia geral. Tá? Quando a gente usa o termo corpo no sentido de anatomia geral, ele quer expressar uma estrutura física de um organismo vivo, né? Especialmente aí o homem e o animal, englobando as suas funções fisiológicas. O segundo principal sentido para ser aplicada essa expressão do corpo é a anatomia humana, né? Na configuração da espécie humana, o conjunto formado por cabeça, tronco e membros. E o terceiro e último sentido mais utilizado para essa expressão corpo é o sentido figurado, que é a agregação de indivíduos que exercem um mesmo ofício ou apresentam alguma vinculação em função de interesses comuns, tá? Uma corporação, por exemplo. E aí tem toda uma lista que foi aí extraída do site Oxford Language no Google, que eu vou estar disponibilizando aqui, tá? Nas descrições do vídeo abaixo, e você pode estar acompanhando aí todos esses sentidos, tá bom? Então, no exemplo do corpo humano, a gente tem os sistemas, né? Os sistemas ou a estrutura, também tem a dinâmica e a relação e as funções e propósitos. Tá? Em destaque aí o sistema nervoso, né? E os comandos e as informações por meio do qual
elas são passadas. Então eu vou dar esses dois exemplos aí, vou botar a imagem, né, um infográfico que a gente passou no dia da lição, do corpo, exemplificando o corpo no aspecto humano, na figura do corpo humano, e a aplicação do termo do corpo no sentido de corpo institucional, para a gente conseguir entender a diferença do corpo orgânico, organismo, do corpo organizacional, né, uma instituição. Então, no primeiro modelo, a gente tem aí o corpo humano, dividido em algumas partes, né? A gente tem ele na sua exibição normal, cabeça, tronco e membros, e a gente tem os sistemas que estruturam esse corpo, tá? A gente tem todo o sistema estrutural, que é essa parte esquelética que dá sustento para o corpo estar de pé, se movimentar, e a cabeça, através do corpo, dar condições de articulação para que os membros exerçam as suas funções. Os pés conduzam, as mãos manipulem. E essa estrutura esquelética era toda anatomicamente preparada para isso, para essa articulação. Junto dessa estrutura esquelética, a gente tem todo o sistema nervoso, que é por meio do qual essas informações vão passar para essa dinâmica de funcionamento do corpo, onde os pensamentos, as intenções, elas são passadas do cérebro pela medula espinhal e elas vão chegar até o tronco, dando todo o direcionamento e a ramificação para os membros superiores e os membros inferiores, para que então assim o corpo possa expressar as intenções do ser humano. A locomoção, por exemplo, o deslocamento com os pés e a manipulação, o manuseio através dos membros superiores. Essa dinâmica se dá graças a essa inervação que vem do cérebro pela medula espinhal e se distribui por todo o corpo. E para que esse corpo seja mantido com vida, a gente tem todo o sistema cardiovascular e o sistema digestório, e sistema urinário, que são os principais para a manutenção desse corpo. Tá? Para esse corpo ser dinâmico, articulável, receber os comandos e agir e interagir e manter relação assim com todo o ambiente físico e com as outras pessoas, os outros corpos que convivem nessa realidade humana. E cada parte desse corpo tem as suas funções. A cabeça tem a função de formar os pensamentos, de interpretar através dos sentidos principais toda a realidade e dar comandos para que o corpo então tenha uma relação e cumpra propósitos dentro da realidade humana. Então essa é a exemplificação da aplicação do termo corpo no sentido do corpo humano, um organismo vivo. E também tem a exemplificação do termo corpo aplicado ao corpo institucional, também com seus sistemas, com a sua estruturação, com a sua dinâmica, com a sua relação e as suas funções e propósitos. Então a gente tem, por exemplo, um organograma de uma empresa que é um corpo institucional, um corpo organizacional, uma corporação, e ela também tem lá, assim como o corpo humano, o corpo orgânico, ela tem a sua estrutura, ela tem os seus sistemas e a sua estrutura de funcionamento, onde a gente tem a diretoria com uma comparação como o cérebro, toda a parte gerencial, a presidência no caso é essa parte do cérebro, a diretoria e a gerência essa parte toda do tronco e todos os setores e departamentos como os membros, os membros superiores quando é administrativo, os membros inferiores quando é a parte operacional, em uma má comparação aqui com o corpo humano. Sendo que na estrutura institucional ou na corporação não há um sistema nervoso, há na realidade um estatuto e um regimento. E os comandos são passados em forma de leis, de regras, e é assim que a informação é distribuída por toda a corporação e faz com que a corporação funcione, tá ok? Então o grande destaque aqui essa aplicação do termo corpo, tendo esse diferencial. O corpo humano
ele se relaciona independentemente de uma troca comercial, de uma troca materialista, de uma troca, né? A gente pode desfrutar através do corpo humano de relações e experiências, tanto faz profissionais como pessoais, né? Nós estamos nos relacionando como seres humanos. Já uma corporação, ela tem um objetivo e um propósito fundamental, que é a comercialização, né? Atender a alguma demanda em troca de um dinheiro. O principal objetivo de uma corporação ou de uma instituição é gerar lucro. E aí tem todo um contexto de competitividade, de viabilidade para a sua existência e o seu funcionamento. Esse é o grande diferencial e é o que vale a pena destacar aqui nessa primeira parte, tá ok? Então nós vamos agora, uma vez entendendo o que é a expressão ou o termo corpo e como ele pode ser aplicado, tendo essas duas principais, o corpo no sentido de organismo vivo, a semelhança do corpo humano, e o corpo no sentido organizacional ou institucional, que é o corpo no sentido de uma empresa, de um negócio que gera uma renda ou com um propósito de gerar lucro, tendo esse meio o atendimento de demandas ou de necessidade, a gente vai entender que a melhor aplicação para o termo no sentido do Evangelho é o corpo orgânico, o organismo, o corpo, a semelhança do corpo do ser humano. Por isso é chamado corpo de Cristo. Cristo é, na realidade, a vontade, o propósito de Deus, né? O ideal de Deus, a intenção de Deus, o amor dele, a bondade, a sua glória, a sua manifestação através do ser humano. E quando a gente fala de corpo de Cristo, a gente entende que esse Cristo se manifestou num corpo, e quando ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ele compartilhou do seu espírito com aqueles que passaram a segui-lo, e esses que passaram a segui-lo passaram a ser este corpo, no qual ele se manifesta como Cristo através do Espírito. Aqueles que foram redimidos, reconciliados, nasceram de novo e agora vivem numa comunhão de fé, onde Jesus é o cabeça, o Espírito Santo é aquele que forma, em comparação aí, o tronco, por onde desce a medula espinhal. Por isso que o Espírito que procede de Cristo, que é o cabeça, ele passa por todo o tronco, com todos os órgãos, né, com todos os meios de sobrevivência do corpo. Os membros superiores e os membros inferiores dependem de tudo que está na região do corpo, toda a provisão de sustento, de vida, de estruturação e de informação, de influência, de recebimento de comando e de interpretação. O Espírito Santo é esse que estrutura, é esse que finca, é esse que traz, é o meio pelo qual os membros se comunicam com a cabeça. Então o Espírito Santo é esse que forma o tronco com todos os órgãos de sobrevivência, toda essa equipagem, esse aparato de atendimento, além de ser aquele por meio do qual vem se distribuindo e ramificando toda a influência, né, toda a vida, toda a informação, toda, né, a interpretação e a entrega e a resposta. E os membros superiores e inferiores, com as suas funções de deslocamento, locomoção, manuseio, né, e expressão do ser, são aqueles que seguem a Jesus. Então essa é a melhor expressão para o corpo de Cristo. Por isso que a gente destaca assim, embora a teologia estabeleça a aplicação do termo ou conceito de forma dupla,
o corpo de Cristo é um organismo, mas também é uma organização. Capítulo 12, versículos 12 e 27. Também a epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 4 e 16, e no capítulo 5, do 29 ao 30. A gente pode ver ainda mais uma outra epístola de Paulo, que é a epístola escrita aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículos 18 e 24, e também no capítulo 3, versículo 15. A epístola escrita aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10, e o livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, formam aí um grupo de referências que a gente pode usar com certeza para afirmar essa verdade. Que o corpo de Cristo ele é orgânico, é um organismo vivo, tá? E não uma organização, embora ao longo da história isso tenha passado a ser assim, tá? E é importante a gente entender isso, e eu já entro na terceira parte dessa lição. É importante a gente entender isso, porque foi exatamente com esse propósito que Cristo manifesta o seu corpo através dos discípulos que passaram a o seguir e a dar continuidade à grande obra de reconciliação com Deus, enquanto Ele não está aqui mais conosco, entre nós. Por quê? Porque foi feita uma transição, a relação da humanidade com o Criador passou a ser uma relação de culto, de liturgia, de religião, como meios de se reaproximar de Deus. Só que a intenção de Deus sempre foi restaurar essa vivência com o ser humano para a relação. Tá? E a gente precisa voltar um pouco na história para entender como é que isso aconteceu. Por exemplo, Adão e seus filhos, antes do evento que a gente conhece como queda, eles desfrutavam da comunhão com Deus. Na realidade, a gente pode destacar isso para Adão e a sua mulher. E esse relacionamento era a base de comunhão, um relacionamento, de uma vivência. Não existia uma liturgia, um ritual, um culto, uma vivência de adoração e de culto num sentido religioso, num sentido espiritualizado, assim, organizadamente de ser. Era uma relação de intimidade, de conversa, de vivência natural, normal, mas com o evento da queda. Quem participou aí da primeira edição do programa de educação cristã e viu lá o Ministério da Reconciliação e o Ministério dando fim ao Ministério da Iniquidade, vai entender o que foi esse evento da queda. Quem não assistiu, volta lá e assiste, depois vem para cá e continua. Com esse evento chamado queda, essa relação, essa vivência com o Criador passou a ser interrompida. E aí, no pós-queda, o ser humano passou a criar essa forma de buscar a graça de Deus através de um relacionamento de oferta, de culto, de adoração, de ritualística, onde se oferece algo, um agrado para o Criador, para demonstrar a inclinação para Ele, a dependência, o desejo de alcançar dele graça, e espera-se que em troca Ele se manifeste, Ele se apresente, Ele conduza, Ele favoreça. Tá? Isso aí a gente pode ver, por exemplo, com os filhos de Adão e Eva, em particular Caim e Abel, onde a oferta de Abel é aceita e a oferta de Caim não é. E aí, com a morte de Abel por parte de Caim, Deus abençoa Adão e Eva, e eles têm um outro filho que passa a ser chamado de Sete, e através de Sete Deus vai mantendo uma linhagem da qual Ele vai fazer se cumprir a promessa da chegada de um Salvador, aquele que restauraria a relação, a forma de relacionamento inicial do Criador com os seres humanos. E aí a gente tem Enos, de Enos a gente vai até Noé. Em Noé é renovada essa aliança para a manutenção de uma linha de seres humanos que se inclinam para o Criador e buscam esse dia do cumprimento dessa promessa de reconciliação e da chegada do Cristo, da manifestação dele.
entre os seres humanos para essa obra. E aí a gente tem os patriarcas, Abraão, né? Logo após Noé, a gente tem toda uma história que vai levar até os seus descendentes, Sem, Cã e Jafé, onde Sem gera a linhagem dos semitas, e dos semitas a gente chega até a linhagem dos hebreus, com os seus descendentes, Abraão, Isaque e Jacó, que passam a ser os patriarcas dessa linhagem dos hebreus. E da linhagem dos hebreus a gente parte para a linhagem dos israelitas, com Jacó, que tem o seu nome trocado de Jacó para Israel, e ele então mantém as 12 tribos, das quais Deus vai usar como meio para se chegar até a vinda do Salvador. Em um episódio onde essas tribos elas vão para o Egito, e lá elas são sustentadas, mas depois são oprimidas. Então Deus levanta Moisés, e Moisés retira esse povo do Egito e leva eles para uma terra em que Deus prometeu a Abraão lá atrás. E aí eles passam a ser agora uma linhagem israelita. Fazem um tabernáculo, e através desse tabernáculo se estabelece uma aliança mosaica no Sinai, e através do cumprimento, tudo que a gente pode ver lá em Êxodo 25 ao 31 e também do capítulo 35 ao 40, essa relação ainda continua sendo uma relação de culto, de oferta, de oferta para expiação de pecado, oferta para alcançar favor de Deus, oferta de agradecimento, e por aí vai. Os israelitas vão sendo conduzidos assim, nesse formato, por Josué, pelos juízes, até que se chega à época do reino, né? Onde o reino o povo é trocado de um povo nômade, passa a ser um povo estabelecido num local como um reino e com um governo que é uma forma de governo que é a monarquia. E então esse tabernáculo da aliança mosaica vira agora um segundo tabernáculo da aliança messiânica no Monte Sião, que é feita com o rei Davi. Davi tem o seu sucessor, Salomão, com o qual ele cumpre o seu propósito que ele fez diante de Deus, de construir um templo e transformar aquele tabernáculo ambulante num lugar fixo, estabelecido, onde Deus se manifestaria ao povo, e o povo buscaria a Deus naquele lugar. Tá? E esse templo ele foi derrubado não só uma, mas 2 vezes, e os judeus, depois de uma série de exílios, foi preservado. E mesmo depois aí de Zorobabel e Jesua, de Neemias e Esdras cuidarem da reconstrução desse segundo templo, formando aí agora da linhagem noélica, da aliança mosaica, da aliança messiânica, agora eles formariam a aliança judaica com esse segundo templo. E a gente tem todas as referências aí no livro do profeta Amós 9, do 11 ao 15, primeiro livro de Crônicas 13, do 1 ao 4, e também o 16, do 1 ao 7, segundo Samuel 4, 4, 6, do 1 ao 14, Salmo 61, verso 4, Isaías 16, 5 e Atos 15, do 16 ao 19 são referências para essa linhagem judaica, né, para essa aliança judaica. Só que Jesus vem e Jesus muda todas essas alianças. Com os judeus, ele faz essa mudança na última refeição que ele tem com eles na celebração da Páscoa. E a gente tem essas referências em Mateus 26, do 17 ao 30, Marcos 14, do 12 ao 26, Lucas 22, do 7 ao 39, e também no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 e o 17 e 26. Então, com os judeus, Jesus faz essa mudança da aliança, e através do ministério de Paulo, ministério evangelístico de Paulo, essa aliança que foi já modificada com os judeus, ela é expandida para os gentios. E isso a gente vê quando Paulo está tratando da questão da comunhão na primeira epístola que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11, do 23 ao 30, onde ele tira todo esse conceito litúrgico, ritualístico, templário, né, de tabernáculo humano, de vivência da relação de culto e de tradição e de liturgia e de formalismo. Ele tira isso tudo e traz isso novamente para uma forma de vivência, de convivência, de relação, de intimidade, de comunhão,
Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, expressa essa nova aliança, feita com os judeus e feita com os gentios. Romanos 12, 1 e 2, Paulo fala exatamente sobre isso, sobre essa mudança, né? Que era para isso ser modificado. Não era para essa comunhão ser uma comunhão litúrgica, religiosa, ritualística, né, com base em tabernáculo ou em templo, com um lugar estabelecido, com objetos de ponto de contato para essa comunhão. Não, quando Jesus faz essa obra e ele abre, né, o acesso, ele rasga o véu do alto a baixo, o ser humano agora tem acesso livre e direto ao Criador. Aquela separação e inimizade, ela é desfeita, e Paulo chama atenção para isso, tanto nessa passagem que é muito utilizada para a celebração da Eucaristia ou da Santa Ceia, quanto quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12, 1 e 2, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor. Ou seja, não é mais o tabernáculo, não é mais o templo, não são mais as liturgias, não são mais ordenanças, mas a sua própria vida, a sua própria vivência, a tua forma como você vive a tua vida particular, pessoal, íntima, tanto quanto você vive a sua vida no relacionamento interpessoal com as outras pessoas, com a natureza, com toda a criação. Esse é o lugar que você entrega como, né, um sacrifício vivo. Não é um sacrifício que não seja vivo, que seja morto, de uma troca de barganha. É um relacionamento de intimidade sendo retornado, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque esse é o vosso culto racional. Ou seja, acabou essa forma de relacionamento do culto, do templo, da adoração, da liturgia, e volta aquele relacionamento de intimidade, de comunhão, de vivência, de prática, de dia a dia, né? De uma coisa naturalmente vivenciada, sem um local específico, sem um momento específico, sem um ritual específico, sem nada disso, sem tabernáculo, sem liturgia, sem templo, sem nada. É no dia a dia, na vivência, nas relações, nos relacionamentos. A gente vive essa grande relação com Deus, e essa grande, que não é uma relação baseada na troca, na barganha, mas na intimidade, na comunhão, né? No simples desejo de viver juntos, de conviver dentro dessa comunhão. Tá? Então, esse era o objetivo. Jesus vem para cumprir esse objetivo. Mas o que acontece? Esse é o quarto e penúltimo ponto da nossa reflexão aqui da lição. Constantino, ele percebe nessa comunhão dos santos uma grande oportunidade de estabelecer uma grande religião que ia fortalecer os propósitos do império e que ia dar muito certo para Roma. Então ele resolve, né, junto com muitas outras pessoas durante o seu tempo e depois, principalmente depois dele, formalizar esse corpo de Cristo, esse grupo de pessoas, essa comunidade de fé cristã. Ele resolve institucionalizar, formalizar como uma religião oficial, com um templo, com um local específico, com liturgias e práticas que validassem e formalizassem essa vivência de comunhão de fé. Então ele, através de uma experiência particular e pessoal, ele resolve trazer a comunhão da fé cristã e transformar no cristianismo, juntar o Estado com a Igreja e fazer assim um grande poder político e religioso, trabalhar em conjunto com a fé das pessoas e fortalecer o império. Isso aconteceu. Teve concílios e muitos problemas, daí se separou a Igreja de Roma com a Igreja, as comunidades que agora formaram a Igreja Romana se separavam das comunidades e da Igreja que estava em Jerusalém, e uns ficaram como ortodoxos e os romanos, e partindo assim todo o império, por onde o império se espalhava,
aqueles que formavam a grande igreja católica apostólica. Muitas pré-reformas e reformas aconteceram, mas somente com Martinho Lutero, na Alemanha, essa reforma ela se deu cabo. E aí, né, o objetivo era tratar da questão do desvio da fé, porque Lutero percebeu que a igreja estava corrompida a partir da sua forma romana de ser, e ele tenta tratar das questões que ele percebe que são abuso de autoridade do clero, e ele resolve então declarar uma profissão de fé desvinculada do legado papal ou da igreja ocidental, a igreja romana. Tá? Essa reforma acontece, mas ela não modifica questões essenciais. Há uma contra-reforma, que é uma resposta do romanismo, mas a coisa fica por aí mesmo, né? De acordo com o passar da história, várias outras igrejas foram surgindo, igrejas protestantes, né? Assim como a luterana. Muitas outras igrejas protestantes foram surgindo ao longo da história e formaram um grande grupo chamado cristandade, que validava através da ritualística, de dogmas e de acordos de pontos centrais de doutrinação, quem era igreja e quem não era igreja. Né? Houve guerra e o pós-guerra, e então vieram os movimentos evangélicos com a intenção de amparar, né, os feridos da guerra, e isso tanto do lado dos católicos quanto do lado dos protestantes. A ordem dos jesuítas e os grandes evangelistas surgem aí nessa história. Só que mais uma vez o governo percebe que é importante formalizar, normatizar essa atuação espiritual cristã. Então nascem, assim como existiam as igrejas ortodoxas e a igreja católica apostólica romana, e a igreja luterana e a igreja, né, wesleyana e tal, a igreja luterana e algumas outras igrejas históricas. Então surgem as igrejas formalmente institucionalizadas, as igrejas evangélicas. Um grande mover espiritual acontece, e daí surgem as igrejas pentecostais. A seguir, um novo movimento acontece de libertação dessas igrejas pentecostais e eclesiásticas, né? Um movimento de independência dessas igrejas pentecostais, evangélicas, históricas, né? Protestantes, católicas, ortodoxas. Daí surgem os movimentos neopentecostais como igrejas formalizadas também. E aqui, a título de exemplo, essas igrejas neopentecostais e muitas das pentecostais e algumas evangélicas não são consideradas pela cristandade. A formação das igrejas, da obra reformada da igreja evangélica protestante, elas definem quem está de acordo, e a maioria das neopentecostais, todas as neopentecostais e a maioria das pentecostais evangélicas não são consideradas pela própria igreja reformada como movimento reformado como igreja. E a gente percebe, né, toda essa divisão, que a formalização, a institucionalização da igreja, né, em várias denominações, acabou fugindo do propósito inicial em Jesus Cristo e na igreja primitiva, que era de expandir o corpo de Cristo, de unificar as pessoas na comunhão da fé, se desprendendo da necessidade da religião e de procedimentos dogmáticos e ritualísticos para essa comunhão, né? Na realidade, isso só prejudicou, e aqui a gente fecha essa lição fazendo essa reflexão dos prós e o contra. Em que favoreceu então a institucionalização da igreja? A igreja deixar de ser o corpo de Cristo expresso através da sua forma de organismo vivo, da vivência, convivência, relação, comunhão da fé, para sua formalização e institucionalização através das denominações. Bom, teve dois benefícios e de 10 a 12 pelo menos despropósitos. O benefício foi que isso favoreceu o surgimento
daqueles que se destacam e mesmo no meio de tanta divisão, eles continuam unidos. Não dependem de templo, não dependem de placa, não dependem de local, não dependem de liturgia. A relação e a comunhão da fé se dá na vivência, na prática do dia a dia, tanto com Deus quanto com o próximo. Tá? Então isso é um benefício, porque se ficasse só num formato, aqui a gente entra naquela questão, é necessário que que os vasos de desonra se manifestem para que os vasos de honra sejam evidenciados, é necessário que o joio seja manifesto para que o trigo seja percebido. Tá? Então aqui esse é o benefício também de haver a liberdade, de não a gente perceber que as portas do inferno, a divisão, o partidarismo e todos os outros motivos que podem fazer surgirem religiões ou igrejas não são suficientes para poder impedir o crescimento do corpo de Cristo e o avanço do cumprimento da vontade de Deus, que a gente pode chamar do seu reino, do seu governo, que não é como o governo desse mundo. O governo desse mundo tem o sentido de botar ordem, normatizar, regularizar e punir. O governo de Deus ele é baseado no amor, na conquista pelo amor, pela entrega, pela oferta, sem sentimento de barganha, simplesmente na entrega do amor que transforma, que restaura, que aviva e estrutura, enobrece e eleva. Tá? Então, esses são os dois benefícios. Agora, fora esses dois benefícios, só prejuízo, porque a gente tem muita competitividade, muita divisão, muito partidarismo, muito julgamento, muita pessoa frustrada, muita pessoa decepcionada, que não consegue mais suportar isso e acaba se afastando de Deus e de tudo que diga respeito a Deus e perde toda a crença no amor e na vida de verdade, na vida plena, e assim se entrega a tudo quanto é tipo de meio em que ela possa desaguar essa mágoa, essa frustração. Outras pessoas acabam se subdividindo e definindo a sua própria maneira de ser igreja e chamando, e nisso vira uma grande competição, cada um vai puxando a sardinha para a sua brasa, e aí o grande corpo que devia ser unido, unificado, acaba sendo um grande corpo subdividido. Essa é a igreja institucional, essa é a igreja organizacional, comercial, com um monte de motivos, um monte de intenções, um monte de propósitos, que na maioria das vezes não está alinhado com o verdadeiro e real propósito da vontade de Deus, que é unir. Tá? E muitas pessoas sofrendo espiritualmente, muitas pessoas sofrendo psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, e muitas pessoas sofrendo até fisicamente, com doenças, com problemas, com privações, com violências, sendo afetadas de todas as formas, desde a sua mente até o seu corpo, por consequência disso que se transformou dessas pessoas que acabaram criando o cristianismo a partir de Constantino e se formando como igreja instituição, igreja organizacional, que fica muito bem destacada, na realidade muito mal destacada, bem destacada no sentido de que dá para perceber, mas mal destacada porque é uma coisa ruim, do verdadeiro corpo de Cristo, que transcende toda essa maluquice que existe e consegue permanecer aí evidenciando, expressando o Cristo através do seu corpo como igreja. E na realidade o grande problema foi dar esse nome, que é um nome administrativo da República Romana. A igreja é eclésia, e a eclésia era um grupo, uma assembleia, uma formação, uma junção de pessoas que se reuniam para discutir questões em comum e resolver questões. E aí também os presbíteros e os diáconos eram funções atribuídas dessa instituição governamental. E quando Jesus vai falar sobre o grupo de pessoas que estaria com ele, Jesus usa essa expressão simplesmente para comparar que a eclésia dele, a igreja dele, ou seja, o grupo de pessoas que se reuniu, a assembleia que ia se reunir pela causa dele, as portas do inferno não prevaleceriam contra eles.
só que isso acabou sendo usado num termo, né, no sentido literal, e a partir de Constantino as pessoas começaram a se reunir e se nomear, autodenominar como igrejas, numa visão de instituição, de igreja local, de ministério estabelecido organizacionalmente, como um negócio, como uma empresa. E aí, infelizmente, toda essa confusão acontece, e hoje, nos últimos dias, o Espírito de Deus precisa trazer esse grande avivamento para que as pessoas alcançadas pelo Evangelho de Cristo e pelo amor de Deus, no tocante à sua alma, elas possam se relacionar a despeito de toda essa parafernália que foi estabelecida para dar segurança às pessoas de que elas estão reconciliadas com Deus e de que elas estão andando na verdade, né? Na realidade, o corpo de Cristo transcende tudo isso. Essa seria a verdadeira igreja, embora o nome igreja seja até perigoso de ser utilizado, porque ele mais desfavorece do que favorece. O ideal mesmo é ser chamado de corpo de Cristo, comunidade da fé. E quanto mais amplo e harmonioso isso fica, mais evidente fica o verdadeiro corpo de Cristo, a verdadeira comunhão da fé, que se dá entre as pessoas, independentemente de religião, de título, de denominação, de prática, de dogma, de doutrina, independentemente disso tudo. E é isso que a gente busca, tá? Eu espero que nessa lição isso tenha ficado claro, que a gente consiga distinguir uma coisa da outra, e nas próximas lições a gente vai saber como lidar com essa realidade, porque são essas as perguntas que ficam, né? Se a igreja que eu faço parte, que eu achava que era a Igreja de Cristo, não é só uma organização, uma instituição, né? A semelhança de um comércio, de uma empresa, com muitos objetivos que vão além do objetivo principal do Evangelho, que é a reconciliação com Deus, e muitas das vezes até sobrepõe esses outros objetivos, sobrepõe esse principal. Como é que eu faço? Eu continuo nela, saio dela? É certa, é errada? Eu sei que essas perguntas surgem, mas eu acredito que nas próximas lições a gente vai conseguir chegar a uma conclusão e ter a nossa mente iluminada em relação a isso e como a gente vai lidar com toda essa situação, ok? Continue acompanhando aí, Deus abençoe, graça e paz, e vamos seguindo junto até o final, em nome de Jesus.